Boa noite, povo de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria. Estamos juntos para mais um encontro de formação, para a consagração de si mesmo a nosso Senhor Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís. Como nós sabemos, estamos agora no parágrafo 3 e 4. Então, é momento de nos formar, de nos nutrir. Nossa Senhora, nossa Mãe, vai nos alimentar com o pão do céu. Então, vamos convidar os nossos irmãos, os servos da associação, vamos chamar os demais, os amigos, todos aqueles que nós queremos que conheçam mais da Mãe, mais da Igreja, para que nós possamos ser santos, para que nós possamos todos ir para o céu. E para que bem possamos viver esta noite e que tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor, vamos rezar juntos um Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos estudar no dia de hoje os falsos devotos de Nossa Senhora, que são muitos. São Luís classifica em 7, que são os principais. Na verdade, com essa classificação, ele engloba praticamente todos. E antes dele falar da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, como nós devemos viver esta devoção, ele nos exorta para que nós não venhamos a cair no erro. Então, como a devoção à Santíssima Virgem, ela é um grande presente que Deus nos deu, para que nós possamos chegar ao céu, para que nós possamos viver as virtudes de Jesus, Nossa Senhora como este grande modelo de cristã. Então, o inimigo, como nos diz São Luís no tratado, aqui no parágrafo 90, o demônio, como falso moedeiro, enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Então, como é uma devoção muito difundida, muito conhecida, ele nos leva ao erro na vivência desta devoção, porque desta forma nós nos afastamos de Deus, acreditando que estamos vivendo corretamente a fé, quando nós não estamos. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, nós primeiro vamos passar por esses falsos devotos, fazendo um exame de consciência, olhando para o nosso coração, olhando para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós amamos, né? A maioria de nós que estamos aqui somos católicos, as nossas famílias são católicas, somos devotos de Maria, a nossa associação também é, para que nós possamos também corrigir os nossos irmãos, na fé, com caridade, com amor, né? Mas nós precisamos viver a verdadeira devoção, e nós vamos também entrar nesse mistério, que é viver essa verdadeira devoção. Ser como São João, ser filho desta mãe terna, amorosa e cheia de misericórdia. Eu queria começar o nosso encontro de hoje com um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que eu queria recomendar a vocês também a leitura, que é a Prática do Amor a Jesus Cristo. Eu tenho ele aqui pela editora Santuário, certo? Logo no início, na página 11, no capítulo 1, diz assim: quanto Jesus Cristo, pela sua paixão, merece ser amado. Eu queria que nós prestássemos atenção nesse parágrafo, e aí nós vamos retomar os tipos de devotos, né, que são errados, que são falsos, e vamos dar continuidade normal à nossa formação. Porém, né, esse trecho que nós vamos ler aqui, de Santo Afonso Maria de Ligório, a Prática do Amor a Jesus Cristo,
vai nortear toda a nossa formação de hoje. Vai ser uma base, um fundamento. Ele diz assim, ó: toda santidade e toda a perfeição de uma pessoa consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso maior bem, nosso Salvador. Jesus Cristo mesmo disse: quem me ama será amado por meu Pai. São Francisco de Sales diz: alguns põem a perfeição na austeridade da vida, outros na oração, estes na frequência dos sacramentos, aqueles nas esmolas. Enganam-se. A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. Como escreve São Paulo: mas sobretudo revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade une e conserva todas as virtudes que fazem um homem perfeito. Santo Agostinho exclamava: ame e faze o que queres. A pessoa que ama a Deus aprende deste amor a evitar o que lhe desagrada e a fazer tudo o que lhe agrada. Então vamos lá. Como eu disse, vai ser fundamento, vai ser base, vai nortear toda a nossa formação de hoje. E eu queria que nós ficássemos com esse último parágrafo de uma forma especial. A caridade une e conserva todas as virtudes que fazem um homem perfeito. Santo Agostinho exclamava: ama e faze o que queres. A pessoa que ama a Deus aprende deste amor a evitar o que lhe desagrada e a fazer tudo o que lhe agrada. Então vamos dar continuidade à nossa formação de hoje. Vamos utilizar muito o tratado, certo? Da verdadeira devoção, como eu disse, capítulo 3º e capítulo 4º no dia de hoje. E também vamos fazer uso deste livro, que eu sou apaixonado. Quem é apaixonado por Maria, como eu sou, como todo católico deve ser, deve também conhecer este livro, de Padre Júlio Maria. Ele é missionário de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e ele escreveu Por que Amo Maria? E é um livro assim escrito com muito amor, com todo o coração, né? Um tratado, uma carta apaixonada que ele fez para a mãe, né? Com todo o fundamento teológico, e nós temos muito a aprender com ela. E eu vou trazer aqui também alguns trechos, né, deste livro para que nós possamos fazer uso na formação de hoje, tá bom? Então, meus irmãos, Santo Afonso nos diz assim, ele nos traz, na verdade, 7 tipos de devotos que são falsos, que nós devemos evitar. O primeiro que ele se detém é o devoto crítico, que dentre todos os que estão aqui, talvez seja o mais nocivo à fé, à comunidade cristã. Porque sim, ele está inserido, ele é até conhecedor, ele estuda, né? Mas ele é, de fato, o nome já diz, né? Então assim, a palavra, né, São Luís é bem sugestivo, né, dos nomes em que ele elege para classificar esses falsos devotos. Então assim, ele coloca aqui, né? Então vamos ler só um trecho do parágrafo 93. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, tem alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Então, o que acontece com o devoto crítico? Então, ele começa, né, a desenvolver, né, de acordo com a sua inteligência, o seu estudo e a sua linha de raciocínio, né, então, uma forma de crer dele, não é a crença da igreja. Então, ele começa a questionar e a criticar tudo aquilo, na verdade, pontos essenciais da nossa fé. Então, assim, quando nós somos batizados, nós recebemos do Espírito Santo, né, a virtude teologal, a fé. Nós cremos nas verdades reveladas por Deus.
né, que a inteligência humana pode alcançar. Tem realidades que nós não temos como explicar. Nós simplesmente vamos crer. Então o devoto crítico, ele começa a questionar tudo, né? Então ele começa a questionar as aparições. Então tem aparições que a igreja dá o selo e diz que de fato foi Nossa Senhora que veio do céu e visitou. Ele começa a questionar a Imaculada Conceição, como é que Nossa Senhora pode ter dado à luz sem ter tido contato com o pecado. Ele começa a questionar a virgindade perpétua, porque isso não é normal, né? Então que o natural é que se tenha filho, e tendo filho, né, tem que ter acontecido ali, né, os meios normais de uma gestação, né? Então que Maria e José teve outros filhos, porque isso é comum, que o que está ali na Bíblia é figura de linguagem, né? E aí ele começa a se fundamentar de várias questões, que não há possessão, que tudo aquilo ali, né? Então assim, ele começa a desenvolver toda uma fundamentação, né? Toda uma linha, né, muito crítica, né, que vai além daquilo que a própria igreja ensina, né? E assim, com uma linha de raciocínio, né, bem, muitas vezes, coerente, né? E isso faz com que o pequeno, né, muitas vezes o humilde, né, aquele que não estudou, aquele que não teve acesso, comece a questionar a própria fé da igreja que ele tem. E a fé da igreja que nós devemos cultivar com muito amor, com muito carinho, né? Então o devoto crítico, né, ele talvez até a nomenclatura está errada, porque o devoto crítico, né, nós não deveríamos chamá-lo nem de devoto, porque ele não tem fé. Porque no fim das contas a fé, né, como o catecismo da igreja define, é a adesão total a toda a verdade revelada pela igreja. Então, se ele não acredita na verdade revelada na pessoa do Filho, na Sagrada Tradição, no catecismo, na igreja, então ele não tem fé. Então, assim, se ele não tem fé, então nós não deveríamos nem chamá-lo de devoto. Então, assim, ele é tão crítico que ele reduz, por exemplo, Nossa Senhora a uma mulher normal, uma pessoa comum, uma discípula de Jesus como qualquer outra mulher. Só que nós vimos nas nossas formações anteriores que toda Mariologia, que toda grandeza da Virgem está justamente na intimidade dela com o Filho. E que as verdades que eu tenho e que a igreja proclama a respeito de Nossa Senhora é justamente pela intimidade que ela tem com o Filho. Então, esses devotos críticos, eles têm uma dificuldade muito grande de entender a encarnação, a própria redenção, a união hipostática, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Então, por quê? Porque eles negam, eles são tão críticos que eles começam a negar essas verdades, e para que você possa compreender a pessoa de Jesus, né, essas verdades todas precisam também ser aceitas. Então, como eles começam a negar, né, essas verdades, eles começam a desconhecer a pessoa do próprio Jesus, né? Então isso é muito grave. Então nós precisamos, né, aceitar todas as verdades reveladas para que nós possamos compreender a igreja e entender e vivenciar bem a fé, né? E cultuar o Cristo, né, na sua pessoa, na sua plenitude. Então o devoto crítico, ele é muito nocivo, né? E é preciso ter muito cuidado com ele, né? Então assim, porque muitas vezes é como eu disse, ele está inserido dentro da comunidade, né? Parece conhecer, parece ter fé, mas não tem. E além de não ter, ainda destrói a fé dos outros. Certo? Então, assim, e ele vai falar que Nossa Senhora é uma pessoa importante, tudo e tal, que foi um modelo e tudo, mas, ao mesmo tempo, ele nega os dogmas, que são as verdades de fé proclamadas pela própria igreja, que nenhum cristão católico pode negar. Então, nós, como batizados, devemos viver os dogmas, né? A nenhum de nós é dado o direito, né, de dizer que não crê em uma verdade revelada, né, à igreja, a um dogma, né, da Santa Igreja. Deu para compreender? Então, isso é um devoto crítico. Então, nós devemos, né, ter muito cuidado, né, para não nos tornarmos um na nossa caminhada. Não deixar que esse espírito de soberba tome conta do nosso coração. Depois, São Luís nos traz o devoto escrupuloso.
Esse escrupuloso, na verdade, nós tivemos o cuidado de ir trabalhando ele durante toda a nossa formação. Não sei se vocês perceberam. Porque o que é o devoto escrupuloso? O devoto escrupuloso é aquele que tem o receio de prestar cultos e honras a Maria, porque dessa forma ele pode estar deixando o culto de Jesus de lado, porque ele está prestando honras e glórias a Maria. Então isso é o absurdo dos absurdos. Então, na verdade, nós precisamos compreender esse centro, o cristocentrismo. Toda igreja, toda religião cristã se fundamenta na pessoa de Jesus. Ele é o fim último. Então, assim, ele é o alfa e o ômega. Então, nós veneramos os santos, São José, Nossa Senhora, pela ação do Espírito de Cristo neles. Então, quando nós veneramos São Paulo, o que é que São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, o que é um santo? Um santo é o que Santa Teresa d'Ávila diz: deixei de sonhar os meus sonhos para que Deus sonhasse os sonhos dele em mim. Quando Madre Teresa de Calcutá morreu, João Paulo II disse assim: Jesus caminhou de novo no mundo como bom samaritano nos pés de Madre Teresa. Olha que coisa bonita. Então, na verdade, os santos é uma expressão do próprio Cristo. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que dentre os homens, que caminharam aqui, nenhuma alma foi tão parecida com a de Jesus como a alma de Francisco. Então, olha a que nível de semelhança Francisco de Assis chegou do próprio Cristo. Então, todos nós que somos batizados e que vivemos aqui na igreja, somos o quê? Cristãos. E o que é o ser cristão? É viver como Cristo. Então, assim, nós cantamos aquela música de Padre Zezinho, que é muito conhecida, Viver como Jesus viveu, Então, assim, sonhar como Jesus sonhou, Então, assim, é o nosso objetivo, Então, assim, ora, a ação de vai dizer o quê? Que ela está o quê? Cheia de graça. Que ela é a cheia de graça. Então, é justamente essa manifestação de Deus na vida de Nossa Senhora que nós veneramos. Então, tudo que ela é justamente por essa experiência de Deus na vida dela. Então, a grandiosidade dela é justamente pela experiência com Cristo. Então, tudo que existe na igreja, na história da igreja, todos os santos que estão no altar, tudo que nós veneramos, que nós cultuamos, tem como fim último Jesus Cristo, que
tudo faz na igreja. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Olha que coisa simples. Eu não sei como é que as pessoas conseguem, né, deturpar uma coisa tão óbvia como essa. Então, assim, Jesus é o princípio de tudo, né? Lá no Evangelho de São João vai dizer isso, né? Tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Sem ele nada existia. Então, assim, nada existe, nada pode subsistir. Então ele é o princípio da santidade, emana dele, do meu coração jorra rios de água viva. Então o Espírito Santo, que santificou Nossa Senhora e santifica todos os homens que dão sim ao projeto do Pai, vem do Filho, vem do trono de Deus. Então, assim, quando nós veneramos um santo, nós veneramos nele a ação de Cristo, Jesus Cristo dentro dele, vivendo nele. Quem já assistiu o filme de Padre Pio, que na minha humilde opinião é o melhor filme católico que já foi feito, Padre Pio, no final do filme, ele vai fazer justamente essa despedida. Ele sabe que está próximo de morrer e ele vai conversar com Jesus sozinho, e ele diz isso: que grande mistério, meu Senhor, né? Eu vivi em ti e tu viveste em mim, né? Então isso aqui é essa, né, essa mística, é o que nós não podemos, né, compreender, essa grandeza. Deus em nós, o Espírito Santo é Deus em nós, né? Tem uma catequese básica, né, que diz assim, né, que Deus Pai, né, é Deus por nós, né? Jesus Cristo é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Então, assim, é Deus dentro de nós. Isso é muito grande, né? Então, assim, não precisamos ter receio nenhum disso. Eu repeti aqui inúmeras vezes São Maximiano Maria Kolbe, o quê? Que não, que vai ser maior do que o que Jesus fez. E aqui nós podemos citar exemplos. Encarnou nela, escolheu ela, encarnou nela. É porque se nós passamos despercebidos, né, diante da grandeza de tudo que está escrito, né, nós aprendemos que Gabriel é um anjo de grandeza, ele está diante do trono de Deus. Então, para que Jesus fosse encarnado, Deus Pai pediu a um anjo de primeira grandeza que descesse aos céus e fosse até esta virgem pedir a ela o seu consentimento para que Jesus fosse encarnado. E este anjo desce do céu e a sauda como cheia de graça, né? Então, isso é muito grande, né? Um ser espiritual, um ser puro, que está diante do trono de Deus, desceu e a saudou. E ele diz: ó, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o Espírito Santo desceu sobre ela, o ente santo que será formado dentro de ti, e Deus, olha, Deus foi formado dentro dela. Como diz os santos, o paraíso do novo Adão. Então, assim, ela é obrigada a dizer: o poderoso fez em mim maravilhas. Nós não podemos compreender o que acontece dentro de Maria na formação de Jesus, né? Depois disso tudo, nós vemos aquela experiência de Jesus que se perde na caravana, né? E depois Maria encontra, né? Ela procura e volta para casa, e a Escritura diz assim: e Jesus voltou para casa e lhe era submisso e obediente. Submisso e obediente. Então, assim, Deus, né, encarnado, né, na pessoa ali do Filho, né? Então, assim, volta para casa com sua mãe e lhe era submisso e obediente. Depois, os santos vão nos fazer compreender uma verdade gigantesca. Jesus diz o tempo todo: eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele veio e fez. Tudo o que Jesus fez foi o que o Pai quis que ele fizesse. E deu honra e glória máxima ao Pai. Tanto que o Pai diz isso, né, no batismo de Jesus: está aí o meu filho amado,
ouçam o que ele diz. Então assim, então, em todos os momentos, né, o pai dá o selo na missão do filho, e repetidas vezes Jesus diz: eu vim para fazer a vontade do meu pai. E o tempo inteiro ele faz isso. E qual foi a vontade do pai a respeito de Jesus? Que ele vivesse 30 anos dentro da casa de Maria, sendo obediente e submisso à sua mãe. Então, o que é que você vai fazer aqui na terra, simples e humilde pecador, que vai ser maior do que isso diante da Virgem Maria? Eu não consigo entender. Não tem. O que você vai fazer? Não tem. O que nenhum de nós pode fazer que vai ser maior do que isso. Então, assim, nós somos verdadeiramente católicos, nós cremos nas verdades de fé. Então, nós cremos na assunção de Nossa Senhora, que ela foi assunta de corpo e alma. Então, após a sua dormitação, o seu filho, com os anjos, vieram buscá-la. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus, ele desceu do céu e veio buscá-la de corpo e alma. É a primeira de nós no céu, ressurreta, né? Ressurreta. Então assim, ele pega ela pelas mãos e eleva ela em corpo e alma e leva para o céu, ao seu lado. Então, o que humilde mortal, pecador, miserável, você pode fazer aqui para Nossa Senhora, que vai ser maior do que a Trindade Santa fez e do que o seu filho fez por ela? Ninguém pode fazer nada que chegue aos pés da honra e da glória que a Trindade Santa deu a ela. Então nós não precisamos ter medo disso. Nós só precisamos entender que tudo aquilo que Maria ela o é por causa do seu filho, por causa do amor que ela tem para com o seu filho, por causa do amor que o seu filho tem para com ela, por causa da sua intimidade, por causa da sua, vamos dizer assim, da sua afinidade, né, com tudo aquilo que Deus é e que Deus quer. Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Pronto. Então, quando nós estamos perto dela, diante dela, né, nós estamos perto dele, diante dele, nós estamos próximos de Jesus, nós estamos fazendo sim a vontade da Trindade Santa. Né? Então, nós não precisamos ter receio nenhum, ter escrúpulo nenhum, né? Porque quando nós, né, veneramos a luz da lua, nós não estamos de forma nenhuma roubando dessa forma o valor da luz do sol. Não tem a menor lógica, porque é a luz do sol que dá à lua a sua luz, né? Então, o que nós veneramos, vamos dizer assim, na lua, que é Maria, é simplesmente os raios de sol que saem da luz que é Jesus, né? Então, não existe escrúpulo. Então, o devoto escrupuloso, né, ele, na verdade, né, tem esse receio, esse medo, mas é justamente por essa falta de compreensão a respeito, né, e às vezes não é nenhuma falta de compreensão, às vezes passa também por essa crítica, né? Então, assim, de querer saber mais do que Deus, de querer ter uma compreensão maior do que Deus. Ah, mas não precisa ser assim. Mas não é como você pensa, não é como você acredita que deve ser, é como Deus quer que seja. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, como Nossa Senhora fez. Tá bom? Então esses são os dois devotos em que nós, né, precisamos nos deter um pouco mais de tempo, né? Os outros nós vamos, né, passar aqui de uma forma mais sucinta, que são os devotos exteriores, presunçosos,
inconstantes, hipócritas e interesseiros. O devoto exterior, esses outros nós vamos ser mais objetivos, justamente porque são bem mais claros. O próprio nome dá a catequese. O devoto exterior. O que é o devoto exterior? O devoto exterior é aquele que anda com terço, com escapulário, com camisa de Nossa Senhora, tem imagens na sua casa e tal. Então, assim, então ele só tem a imagem de devoto, ele só aparenta a devoção. Interiormente ele não vive nada, não acredita em nada, na verdade ele não faz nenhum esforço de acreditar. Então, assim, para ele é só aquela pessoa que você chega em casa. Hoje, infelizmente, a gente tem esse negócio, O católico de verdade e tem aquele católico de tradição, Eu não sei nem o nome que dá, tem um católico aí que, a pessoa, você chega na casa da pessoa, eu sou católico, mas é católico assim, católico. Um católico que, como eu disse, eu não sei nem o termo. Então, assim, ele não tem uma vivência, ele tem uma imagem lá de Maria, ele tem isso, tem aquilo, então assim, mas ele é um devoto exterior, Ele não tem ali um amor para com a mãe. Vamos voltar aqui ao texto que eu disse a vocês que iria nortear a nossa formação de hoje. O que diz lá na prática de amor a Jesus? A pessoa que ama a Deus aprende deste amor a evitar o que lhe desagrada e a fazer tudo o que lhe agrada. Então, um devoto exterior, ele não tem esse empenho, Ele então não conhece a mãe, não sabe o que agrada a ela, o que desagrada, como é que deve viver, o que não deve viver. Então, assim, ele é só um estereótipo. Então, isso é um devoto exterior. E o devoto exterior, muitas vezes, ele acaba desaguando nesse próximo devoto aí que São Luís nos apresenta, que é o devoto presunçoso. O que é o devoto presunçoso? O devoto presunçoso é aquele que, além de ter uma devoção exterior, vazia, ele ainda acredita que aquela devoção vazia dele vai conquistar o céu para ele. Ele tem ali aquela Nossa Senhora, tem aquele rito ali que ele fez, mas assim, sem nenhuma mudança de vida, sem nenhum fruto espiritual, sem conversão, mas assim, fruto do paganismo, é como se fosse, como é que nós vamos dizer? É como se você fizesse, vamos colocar aqui a consagração, uma coisa mágica, que você que fizesse a oração de consagração e pronto, você está salvo. Aí, um exemplo mais fácil, tem pessoas que usam o escapulário, e o escapulário, então assim, foi feita a promessa por Nossa Senhora, que as pessoas que usassem o escapulário por toda a vida, então assim, quando morresse, que seria, então assim, que ela viria, defenderia, levaria essa pessoa para o céu. Mas é vivendo de todo jeito? Só é ter o escapulário? Então assim, então a pessoa acredita que botou o escapulário, pronto, aí agora eu vou viver do jeito que eu quero, eu faço tudo errado, não estou nem aí para Nossa Senhora, para a igreja, para a virtude, para a vida de ninguém, e tudo. Aí quando eu morrer, porque eu estou com o escapulário, então assim, na hora que as portas do inferno abrirem, eu digo, fecha, em nome do escapulário, abre o céu, que eu vou entrar. Então isso é o devoto presunçoso. Ele acredita que por causa de uma devoção vazia que ele tem, ele vai conseguir a salvação. Ele se fia mesmo nisso, Ele vai ali e tal, e esbagaçando, fazendo tudo de errado. Aí a pessoa vai tirar o escapulário dele e diz assim, não tira meu escapulário não. Por quê? Porque no escapulário dele está a salvação. Então esse é o devoto, presunçoso, Então ele acredita que em algo vazio, exterior, Então assim, então nem todo exterior é presunçoso,
mas tem o exterior e presunçoso. Tem também o inconstante. O inconstante, esse tem demais, né? Então, assim, normalmente o inconstante nasce do passo maior que a perna, né? Então, assim, o inconstante, ele muitas vezes quer fazer mais do que tem condições de fazer, né? Ele vem, vive uma experiência aqui de consagração, ou participa, né, de algo bonito aí na igreja, e aí ele quer, né? Ele quer agora rezar o terço, né? Ele quer rezar o rosário, ele quer fazer jejum, ele quer ir para a missa, ele quer participar da associação, ele quer participar de N grupos dentro da comunidade, e aí, como ele não consegue acompanhar tudo que ele definiu, né, que ele precisa fazer, ele acaba não fazendo mais nada, né? Então ele vai e aí, né? Então, assim, o inconstante, ele é muito comum, né? Então, assim, essa é uma razão, a principal razão, né? Quando a gente começa a impor um ritmo a nós mesmos que muitas vezes é até sem sentido, porque na verdade não é nada disso que vai ser o motor da nossa transformação, né? A força motriz de uma vida nova, né? E sim essa experiência de amor com Jesus, paciência com nós mesmos, passos pequenos. Como é que uma criança aprende a andar? Segurando na mão, né? Andando devagarzinho, né? Então, assim, é justamente isso que vai fazer que nós tenhamos uma vida nova, né? Então é essa perseverança. Nisso, Santa Teresinha do Menino Jesus nos ajuda muito, a via do pequeno amor. Então, o pouco com muito amor, né? Não adianta muito sem eficácia, né? Sem amor, sem resultado. Então, o pouco com muito amor, na maioria das vezes, tem muito mais resultado, né? Então, a inconstância, isso, como eu disse, é o principal motivo, mas a inconstância, ela tem várias razões, né? Então, tem essa questão das velhas paixões, né? A gente está aqui, começa a caminhar, aí começa a vir, né, as tentações de fora, né? E aí, então essa falta dessa conversão sólida, né, dessa firmeza de propósito, e aí às vezes a gente até sabe que voltar para aquele caminho ali, nós já trilhamos aquele caminho, sabemos que nos vai, qual é o resultado, e aí eu acabo voltando, e aí eu chego de novo lá, vi que, aí volto de novo, e aí fico, né? Então, assim, o devoto inconstante, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque numa ida dessa aí, pode ser que eu não consiga mais voltar, né? Então, é um tipo de devoção que a gente precisa, né, evitar. É perigosa, é uma armadilha. E tem pessoas que ficam assim a vida inteira, nessa inconstância. O hipócrita, eu acredito que assim, São Luís faz isso até para não querer escrever muito, porque, né, é meio... Ele só diz assim, ó: há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Aqui ele podia discorrer demais, né? Nós poderíamos aqui também, a respeito desse ponto, falar muito, mas assim, eu creio que ele foi muito sábio. Mas assim, eu queria ressaltar aqui com vocês a gravidade desse falso devoto, né? Então, assim, é o que, deixa eu confirmar, ó, é o parágrafo 102, é o que São Luís menos fala, é o do hipócrita, mas assim, no meu ponto de vista, ele é o mais perigoso, é o hipócrita.
né? Esse aí é o mais danoso à fé, é ele. Né? Então assim, porque um conceito muito duro, muito pesado. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Então ele está aqui, participando da associação, né? Está aí nos movimentos, né, da igreja, está participando, ele está ativo, né? Muitas vezes está aí nas missas, está nas reuniões, está em tudo, né? Mas a sua vida é totalmente contrária ao que a igreja ensina. E ele é consciente disso. Ele é consciente disso. Isso é muito triste. Porque ele é conhecedor, né, da igreja, do que a igreja ensina, né? E assim, para passar uma boa imagem para as outras pessoas, né, para enganar os outros, né? É aquela história do lobo, né, que se veste de cordeiro. Então, o hipócrita é esse devoto, né? Então assim, ele aparenta, ele é extremamente perigoso, né? Ele aparenta ser algo que ele não é. Então assim, você pensa que ele é uma pessoa correta, que ele é uma pessoa piedosa, e aí você se aproxima dele, e aí você descobre que ele é um lobo. E ele está coberto com o manto da virgem. Aí você está pensando que ele vai ser uma pessoa boa na sua vida, né, que vai te ajudar, ou que vocês, né, vão... E aí você descobre que não é nada daquilo. E são essas pessoas que fazem com que quem não é de igreja, que são a nossa maior missão, a nossa finalidade, a nossa missão. Nós estamos aqui para ser igreja e para fazer do mundo igreja. Mas quando as pessoas veem lá de fora a hipocrisia, aí qual o discurso mais comum que a gente tem é qual? Do que adianta a igreja desse jeito? Está lá dentro, participando, né, que não sei o quê, que louvando, que não sei o quê, mas aqui fora a gente sabe quem é essa pessoa, né? Então, esse falso devoto, na minha humilde opinião, ele para mim é o mais perigoso, né? E esse aqui, eu rezo a Nossa Senhora para que nós não tenhamos no nosso meio, porque ele é malicioso. Ele é malicioso. O hipócrita, ele sabe o mal que ele é, né? E usa o manto da virgem para fingir ser o que não é. E por fim, os devotos interesseiros, que esses aí também a gente tem de rodo. Esse também não é brincadeira não. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm a aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe, né? Então o devoto interesseiro, né, é aquele que só é devoto mediante a necessidade, né? Então, tá doente, Ave Maria, aí você procura estar na igreja, né, com o texto na mão, né, e faz promessa, e vai de joelho daqui para Aparecida e tal. Passou, pronto, aí acabou, né? Então assim, isso é uma relação de amor? Isso é verdadeiro? Né? Então, isso é frutuoso? Então assim, são os devotos interesseiros. Então nós precisamos nos guardar dessas falsas devoções. De todas as formas, guardar o nosso coração e nos guardar dessas pessoas também. E ajudar todos aqueles que nós pudermos. Principalmente aqueles que estão ao nosso alcance e aqueles que nós amamos. São Luís diz, é muito perigoso essas falsas devoções, né? Satanás tem levado muitas almas a perder a partir delas. E aí no parágrafo 104 ele diz assim, guardemo-nos das falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos,
que não acreditam em nada e criticam tudo. Dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas. Dos devotos presunçosos, que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados. Dos devotos inconstantes, que por leviandade variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas, que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons. E finalmente os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Então aqui a gente conclui, né, essa primeira parte que nos fala das falsas devoções, tá bom? E aí nós vamos agora falar da verdadeira devoção. Pelo menos nós vamos começar, né? Não vou estender o horário não, mas vamos começar. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Aí eu vou começar aqui com o tratado. No 105 ele diz assim, ó: depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira, que é interior, terna, santa, constante e desinteressada. Interior, terna, santa, constante e desinteressada. Então, aqui reside o segredo da verdadeira devoção para com a Virgem. E também o segredo da Virgem para com Jesus. E de tudo o que diz respeito ao céu. No céu, meus irmãos, São João diz que Deus é amor. Santo Agostinho, ele diz algo muito bonito. Ele diz assim, que se todas as Bíblias do mundo, isso ele disse no seu tempo, hoje nós temos smartphones, temos os meios digitais, então não se aplicaria a frase dele, mas vamos contextualizar. Ele diz assim, que se todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, queimadas, deixassem de existir, nós não tivéssemos mais acesso a nada e ficasse salvo, né, somente esse trecho da Bíblia, esse pequeno versículo da primeira carta de São João, onde está escrito: Deus é amor, o mundo estaria salvo. Então, assim, isso é muito bonito. Então, assim, se nós compreendermos isso, tudo fica muito fácil. Deus é amor. Pronto. Se Deus é amor, nós não precisamos adentrar tão profundamente nessa riqueza de detalhes a respeito da doutrina da Mariologia para compreendermos o lugar de Maria. Se Deus é amor e o céu é regido pela lei do amor, então quem é que vai ter no céu o lugar mais especial? O melhor lugar é quem mais amou a Deus. Não tenho medo de responder, não, é muito simples. Quem mais amou a Deus tem o melhor lugar. Tanto que a escatologia, a doutrina do céu, ensina isso.
que quando nós morrermos, todos nós seremos preenchidos por Deus à medida do nosso amor. Então todo mundo aqui na terra tem essa missão de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Então nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que se resume toda a lei, todo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então esse amor a Deus se traduz no amor ao próximo. O mesmo São João que diz que Deus é amor, também vai dizer que quem diz que ama a Deus e não vê Deus no seu irmão é um mentiroso, né? Então assim, nós vamos amar a Deus e vamos manifestar este amor amando o nosso próximo. Então é a partir dessas obras, né, virtuosas, dessas obras de fé, de caridade, né, que nós vamos ser medidos. E aí à medida do nosso amor, né, do nosso coração, né, nós vamos para o céu, e lá no céu Deus vai preencher todo mundo de acordo com a sua medida. Então, fazendo uma analogia bem simples, vai ter quem vai chegar lá com um copinho de 5 ml, vai ter quem vai chegar lá com um copinho de 200 ml, vai ter quem vai chegar lá com a jarra de 5 litros. Então, cada um vai ter quem vai chegar lá com um barril. Então, cada um vai chegar lá com uma sede de Deus proporcional ao tanto que amou. E lá no céu você vai ser preenchido de Deus do tanto que você dilatou o seu coração. Então, o céu de irmã Dulce é o mesmo céu meu? É porque o céu é o mesmo, mas assim, o mesmo tanto de amor que ela bebeu é o que eu vou beber? Não, ela bebe muito mais do que eu. Está bebendo muito mais céu do que eu. Por quê? Porque amou muito mais do que eu. Então, é a lei do amor. O que rege o céu é a lei do amor. Então, Jesus é amor. Então, é simples da gente compreender essa realidade. Então, Nossa Senhora amou Jesus como criatura, né? Amou como um de nós, como filho de Deus, né? Como filha de Deus, como nós estamos aqui, né? E podemos amá-lo porque ele é o nosso Deus, o nosso Pai. E teve também para com ele um amor único e particular. Nós que estamos aqui, se perguntar a qualquer um de nós qual é o maior amor que tem na face da terra, a gente vai dizer que é qual? O amor de quê? Me ajudem, meu grande público. O amor de quê? Na terra, qual é o maior amor que tem? De mãe. Pronto. Então assim, quem mais teve essa graça na face da terra de amar Jesus com amor de mãe? Ninguém teve. Só ela teve. Então ela amou Jesus com amor de mãe e com amor de Deus. Só para ela, Jesus foi filho e também foi Deus. Então assim, o amor que ela teve para com ele é algo que não pode caber no coração. E um amor que é perfeito. Porque assim, o que distorce, o que desvia o amor? O pecado que mancha, que macula o amor. E aí Nossa Senhora, como teria que encarnar o Filho de Deus, como teria que encarnar Deus, né, como ela teria que dar a luz ao Filho de Deus, Nossa Senhora nasceu sem a mancha do pecado. Então ela nasceu livre, ela nasceu como o anjo anuncia, a cheia de graça, plena de graça. Então ela tinha o coração dela todo livre para amar, plena para amar. Ela era plena para amar. Olha que coisa grandiosa. Então assim, então o lugar dela no céu, até pela lei do céu, pelo princípio mais básico, tem que ser o maior. Por quê? Porque ela amou a Jesus mais do que qualquer um amou. Ela amou Jesus mais do que todos. Ninguém teve para com Jesus o amor que ela teve. Então o lugar dela é especial. E aí,
nós precisamos agora compreender, vamos partir desse ponto, né? Eu trouxe aqui alguns trechos do Padre Júlio, só que assim, se eu for entrar no texto, nós vamos nos delongar. Mas assim, o Padre Júlio, ele vai justamente fazer conosco esse paralelo, ele vai nos colocar nesse lugar de filho. O tanto que Nossa Senhora nos ama, porque nós somos o objeto do amor do seu filho. Né? Então assim, para que nós possamos entender aqui essa verdadeira devoção, antes de entrar nesses pontos que nós temos que tratar aqui, que eu acredito que vai ter que até ficar para a próxima aula, pelo horário, para que a gente possa trabalhar bem a verdadeira devoção. Mas eu já quero deixar aqui a semente, a introdução do que nós vamos fazer no nosso próximo encontro. O que é que nós precisamos compreender? Que Nossa Senhora é mãe, nossa mãe, e que a nossa relação com ela precisa ser assim, materna, mas uma relação de mãe e filho de verdade. E uma mãe que lhe ama de um jeito que você não pode entender, você não tem nem como explicar. Sua mãe terrena te ama, mas sua mãe terrena, ela tem pecados. Minha mãe me ama demais. Eu tenho certeza que ninguém nessa terra me ama como ela. Mas minha mãe tem suas falhas, tem seus pecados, como a mãe de todos vocês. Mas Nossa Senhora não tem. E ela tem 1 milhão de razões para amar você. Porque assim, diante de tudo que nós vimos, é fácil acreditar no tamanho do amor que Maria tem por Jesus, não é? É fácil. Então assim, eu vou dar um salto, vou sair aqui dessa relação de Jesus e Maria, maternal, já para o fim, naquele momento da cruz, em que Jesus nos entrega Maria, o único capaz de criar com a sua palavra é Deus. O único que cria com a palavra é Deus. Tanto que nós celebramos a Eucaristia na Quinta-feira Santa, fazendo memória à última ceia. Que na última ceia, Jesus, né, parte o pão, e aí ele diz assim, ó, fazei. Ali nós estamos celebrando a ordem, os padres. Porque naquele fazei, ele deu a ordem aos padres para continuar a Eucaristia. Então ali é como se ele tivesse ordenado os primeiros sacerdotes. Então na Quinta-feira Santa nós celebramos a Eucaristia e o sacerdócio. No fazei de Jesus, ó, na sua palavra, fazei. Ele instituiu os apóstolos. Ele deu a ordem. Por isso que o nome do sacramento é ordem. Fazei. No momento em que Nossa Senhora está aos pés da cruz, e ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ele também fez dela mãe de toda a humanidade. Porque ele é o único que pela sua palavra pode criar. Então, da mesma forma que ele institui o sacramento da Eucaristia e a ordem, com a sua palavra, a maternidade divina é dada aos pés da cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Ponto. Então assim, Padre Júlio nos diz que naquele momento, porque assim, desde que Jesus desce pela força do Espírito Santo, começa a ser formado no ventre de Maria, ele começa a infundir nela um amor a nós
muito maior do que ela naturalmente poderia ter. É algo sem igual. É algo parecido com o que Deus sente por nós. Muito próximo. Né? Então assim, no momento, e aí a experiência do amor de Maria para com Jesus é algo muito grande, aquilo vai crescendo. Porque à medida que você tem um filho santo, e aquele filho é Deus, e aí ela viu, e assim, o seu filho passar por todo aquele sofrimento, né? E ela vê o tamanho do amor do seu filho, e ela vê que o seu filho está fazendo tudo aquilo por amor a quem? A nós. Tudo aquilo é pela nossa salvação. Ela está vendo o seu filho passar por toda dor, por todo sofrimento. E aí, na cruz, o seu filho diz o quê? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Não conte para eles esse pecado. Ela vê também, no alto da cruz, ele dá o céu ao bom ladrão. Então assim, ela vê que toda a sua vida é um mistério de amor por nós. Em João 3 está escrito: Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu filho por nós. Então o amor de Deus aos homens é algo incompreensível. É uma loucura de amor. E Nossa Senhora vai aprendendo com Jesus esse amor incompreensível e ilimitado aos homens. E a cada dia que passa ela vai amando mais e mais e mais a Jesus. É o que não pode caber no coração. E como último ato, ali aos pés da cruz, Jesus ali, né, que é o testamento dele, que é o seu bem mais precioso, o seu último, a última coisa que lhe restou. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas. Ele volta-se para ela e diz assim: ó, mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento, todo o amor que Nossa Senhora sentia por Jesus foi automaticamente depositado sobre nós. Ela nos amou como ama Ele, do mesmo jeito, porque Ele fez de nós filhos dela também. E o que a gente aprende desde cedo dentro de casa? Que uma mãe não ama um filho mais do que o outro. Então, olha que coisa grande. Então, ele instituiu, ele fez dela mãe. Mãe, mulher, eis aí o teu filho. Pronto. Filho, eis aí a tua mãe. Então, nas palavras de Deus, ele criou a maternidade divina. A maternidade humana. Maria é mãe de toda a humanidade. Maria é minha mãe, Maria é mãe de todos vocês, Maria é mãe de todo crente. Maria é mãe de todo batizado. E ela nos ama como ama Jesus. Até porque nós somos objeto do amor de Jesus, da vida de Jesus. Quando qualquer um de nós se perde, isso é uma dor sem tamanho para o coração de Jesus. Quando Jesus se deu no sacrifício de cruz, foi para a salvação de todos nós. Então, quando qualquer um de nós se perde, é uma dor para o filho. E Nossa Senhora estava lá na cruz, vendo tudo que o filho passou por amor a nós. Então, é o que o Padre Júlio fala aqui: se não for, eu falo assim, esqueça.
Esqueça toda e qualquer razão que Nossa Senhora tenha de nos amar por nós. Bote que ela não teria nenhuma razão. Olhe só para o filho. E olhe o tanto que o filho nos ama. Que você vai entender que ela daria a vida 1000 vezes por você. Porque ela viu o que o filho fez por você. Então, para aliviar o filho, para aliviar a dor do coração do filho, ela faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa por sua alma. Então, é muito grande isso. Então, deste amor que Nossa Senhora tem por Jesus, nasce o amor que ela tem por nós. Sabe, é consequência, é fruto. E é um amor semelhante ao de Deus. Um amor que nós não podemos compreender. Um amor de mãe. E aí, como está dando meu horário aqui, eu vou encerrar com o Padre Júlio. Momento, povo de Deus. Já vou encontrar. Vamos lá. Ó. É uma leitura espiritual e eu gostaria que vocês participassem como deve, com o interior, com o coração. O testamento de Jesus. Maria é nossa mãe, doce e consoladora palavra. E não é uma palavra banal ou simples título de honra. Ela é verdadeiramente nossa mãe. O Salvador, morrendo, declarou solenemente, e para ele dizer é criar. Jamais saberemos compreender toda a grandeza e todo o amor desta inefável cena do Calvário, onde Maria é remetida como mãe a São João e aos cristãos. Jesus dera tudo, dera-se a si mesmo, mas não era ainda bastante para seu amor. Dera sua palavra, como um semeador que semeia durante 3 anos de fadiga e de trabalhos, e com ela a luz e a vida. Dera sua graça sob as mais comoventes formas, curas e perdões de toda sorte. Dera os sacramentos continuadores e condutores de sua graça até o fim dos séculos. Sobre o infame patíbulo, onde o ódio e o orgulho ataram, ele dava todo o seu sangue. Que ele podia dar ainda? Parece que não há mais nada. E entretanto, ele vai fazer um testamento. Ele quer deixar uma herança à humanidade inteira, representada ao pé da cruz. Os gentios são representados pelos romanos, o povo judaico pelos habitantes de Jerusalém, os justos pelas 3 Marias, os pecadores pelos ladrões crucificados ao seu lado. Nada deve faltar à autenticidade, nem à forma deste testamento, que vai mudar a face das coisas, pois aí está São João, diz admiravelmente Santo Ambrósio, que desempenha as funções de escrivão público. O Filho de Deus declara:
pois as suas últimas vontades. Ele que parece ter dado tudo, encontra ainda alguma coisa a dar. Ao bom ladrão e a todos os pecadores arrependidos, ele dá o seu paraíso e dispõe em seu favor o seu reino celestial. Aos seus algozes dá o seu perdão e o de seu pai. Meu pai, perdoa-lhes. Então o seu olhar sonda o tempo e a eternidade para procurar o que ainda fica a dar. Nada mais tem que sua mãe quer o seu tesouro. Para ele só Maria tinha sido formada. Ela sobrepujava tudo o que os céus e os mundos continham de mais precioso. Que momento solene! O olhar de Jesus ilumina-se. Ele vai rematar a sua liberalidade e o seu amor por nós, dando-nos sua mãe. Eis aí vossa mãe, eis aí o vosso filho. Eis aí a vossa mãe, é como se o Salvador dissesse: meu pai e eu amamos os homens até o excesso. Meu pai dando-me a eles, e eu entregando-me por eles. Nada mais podemos dar, mas vós, ó minha mãe, podeis ainda. Mulher, tornai-vos mãe dos homens. Ouvi ser declarada mãe e sê-lo na realidade, receber o encargo e cumprir os seus deveres. Foi para Maria Santíssima a obra de um só e mesmo instante. Todo o amor que ela tinha para Jesus reverteu de uma só vez sobre todos os homens. De agora em diante, ela amara os homens com todo o amor com que amava o seu Jesus. E quem dirá toda a intensidade deste amor? Era, dizem os santos doutores, o momento em que a Virgem Maria amava o seu divino Filho com todas as potências transbordantes de seu ser. Estava ao pé da cruz, contemplando, coberto de chagas, o muito amado que ela o trouxera de suas entranhas. Ela via o sangue correr de suas carnes retalhadas, de suas veias rompidas, de seus membros transpassados pelos pregos, ouvia os sarcasmos armados, as blasfêmias, as ofensas, os insultos que vomitavam um povo em fúria. E da parte da vítima, ela não percebia senão sinais de ternura, prodígios de paciência, oferta de paz e de perdão. Sua cabeça inclinada, seus braços estendidos para um povo que se esforçava por fazê-lo sofrer. Adiante de tal contraste, ela amou Jesus com todas as potências de um amor que não se compreenderá jamais. Certamente, ela sempre o amará tanto que não se podiam comparar os ardores dos anjos e dos santos reunidos. Mas sobre o Gólgota, seu amor passa por transportes indizíveis. Ela ama o heroísmo, ama a caridade, a clemência, a mansidão, e seu coração se liquefaz, enquanto suas entranhas são mais ofegantes, como a terra aberta pela aridez. Pois bem, é neste momento que cai sobre ela a grande palavra, germe celeste e criador: mulher, eis aí o vosso filho. Então, meus irmãos, que nós possamos terminar a nossa noite e a nossa formação com essa verdade tão linda, nós possamos meditar. Tem sido a minha reflexão nesses últimos dias. Esse momento da cruz, esse momento em que o Senhor cria esta maternidade, e faz com que o coração de Nossa Senhora transborde de amor por nós. Como diz aqui, diante de tal contraste, ela amou Jesus com todas as potências de um amor que não se compreenderá jamais. Amou Jesus, amou Bruno, amou cada um de vocês, que vocês possam, nesse momento, cada um recitar seu próprio nome. Ela amou Bruno com todas as potências de um amor que não se compreenderá jamais. Certamente, ela sempre o amará tanto que não se pode comparar com os ardores dos anjos e dos santos reunidos. Porque lá no Gólgota, naquele momento santo, o Criador disse: mulher, eis aí o vosso filho. Então nós temos uma mãe. E é
a partir dessa experiência, dessa maternidade, que nós vamos, no próximo encontro, adentrar na vivência da verdadeira devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar um Pai Nosso para encerrar esse nosso momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então eu queria pedir a vocês que estão estudando com a associação a consagração esse ano, que começassem a ler o capítulo 5. Então nós estamos agora no capítulo 4 e 5. Nós vamos fazer a reflexão do 4 e do 5. Né? Então hoje nós terminamos o 3, né? Estamos aí, né, no iniciozinho do 4. Então a ideia é concluir o 4 e o 5 no nosso próximo encontro. Tá bom? Então que Nossa Senhora possa, né, conduzir os nossos estudos e nos ajudar nesse caminho de filhos. Amém. Isso, pessoal.